Os empresários de Pedro, Márcio Giugni e Gustavo Barros, e o pai do jogador, Marcos, se reuniram com Marcos Braz e Bruno Spindel no início da noite desta segunda-feira, no Ninho do Urubu. Após o encontro, o vice de futebol seguiu para a casa do atacante, onde conversou com o atleta e familiares. Depois das duas reuniões, as partes definiram que o jogador voltará aos treinos nesta terça. Não houve debate sobre punições a Pedro pela ausência na atividade desta segunda. Mas Sampaoli conversa com o elenco, e maioria dos jogadores reprova a ausência de Pedro. Os encontros ocorreram horas após Pedro faltar ao treino da manhã desta segunda. Assim como o restante do elenco, o jogador era esperado às 9 horas no Ninho, mas não compareceu. No início da tarde, ele justificou sua ausência com a alegação de que sentia dores no rosto e não estava confortável. No sábado, Pedro levou um soco do preparador físico Pablo Fernandes no vestiário do Independência, logo após a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro por 2-1. Durante o segundo tempo, o atacante se recusou a continuar o aquecimento depois das entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Mas Zenit pede Pedro ou Vitor Hugo para liberar o Wendel, mas Flamengo recusa e vê Napoli entrar na briga. Pablo Fernandes se irritou com a atitude do jogador e lhe deu um soco depois da partida. O clube decidiu pela saída do preparador físico, que apresentou pedido de demissão. Ainda no domingo, a diretoria decidiu punir Pedro com uma multa por ter se recusado a seguir no aquecimento. Nesta segunda, o atacante surpreendeu os dirigentes ao não ir ao treino. Ainda na madrugada de domingo, Pedro publicou um texto no Instagram no qual lamentou a agressão sofrida e disse que sofreu covardia psicológica nas últimas semanas. No treino desta segunda sem Pedro, Jorge Sampaoli conversou pela primeira vez com o elenco sobre a agressão de seu ex-preparador físico. O papo durou alguns minutos e trouxe à tona o posicionamento dos jogadores a respeito do assunto. Repudiaram a atitude de Pablo Fernandes e aprovaram a manutenção de Sampaoli no cargo. O elenco separou a situação e não viu motivo para que o argentino também fosse demitido por uma atitude que partiu de outro membro da comissão técnica.